Olá, meu nome é José Jurandir da Costa, eu sou produtor executivo da Acapulco Filmes e tivemos a satisfação de ganhar um prêmio de roteiro no edital da Lei Aldir Blanc, Alejandro Bedotti 2. E esse roteiro, ele tem um argumento da Acapulco Filmes e nós convidamos 3 roteiristas para desenvolver essa história a partir de uma sequência de uma outra história, e essa sequência, a partir dessa sequência do Salomão, a gente deu vida aí a esses personagens, né? Eu queria aqui inicialmente pedir para Marco Vilar, para Vinícius Rodrigues e para Aécio Amaral se apresentarem. Na verdade, aqui a gente vai fazer uma conversa, um diálogo. Vamos falar de cinema, vamos falar da paixão por roteiros, o trabalho de vocês, como é que foi, como é que se dá, como é que se dará. Então, Marcos Vilar, meu nobre amigo, por gentileza, como é que essa história chegou até você e queria que você se apresentasse também. Depois, Vinícius e Aécio. Bom, primeiro, bom dia. Obrigado pelo convite de estar participando dessa live aqui com vocês. Olha só, eu sou da Paraíba, nasci em Campina Grande e trabalho com cinema desde 83, já faz um tempinho, né? E fiz curso de cinema na Associação Varran, em Paris, que foi uma experiência maravilhosa, cinema direto, documentário, minha formação é em documentário, mas assim, depois eu avançando, eu comecei a partir para outros tipos de trabalho também, não só documentário, mas ficção, e tem algumas coisas experimentais. Mas, enfim, a minha relação maior com o cinema, eu comecei fazendo fotografia, né? Eu queria ser fotógrafo, diretor de fotografia, na verdade. E aí comecei a participar de roteiros, por exemplo, os roteiros que eu participo, sempre eu chamo alguém para estar participando comigo, fazendo roteiro comigo, adaptações. Eu gosto muito de adaptações literárias, ou seja, eu tenho uns 7, 8 curtas-metragens que são adaptações literárias, né? E o tempo mais na frente, passando, eu sou funcionário da Universidade Federal da Paraíba, aposentado, me aposentei em 2019, mas trabalhei no núcleo de cinema da universidade, onde foi todo o suporte que eu tive de cinema aqui na Paraíba para poder trabalhar com cinema. A universidade foi fundamental para a minha formação também, porque todos esses cursos, essa minha ida para a França, foi por conta da minha relação com a universidade. Então, foi fundamental, eu sempre gosto de ressaltar isso. E aí, mais na frente, fazendo roteiro, aí encontro. Eu sou amigo de Vinícius há bastante tempo. Vinícius é ligado muito a teatro também, é ator, né? E aí a gente fez uma primeira experiência de adaptar um conto, foi o Vinícius, foi negócio de menino com menina, que é um roteiro que a gente adaptou me lembra aí, Vinícius, o autor Ivan Ângelo, é Ivan o Ângelo. contista. Ivan Ângelo, ele fez essa adaptação, aí foi selecionado, fizemos o filme. Depois ele fez Ausências, mais na frente, aí a Aécio já entrou também. A Aécio é mais ligado, é professor da Universidade Federal da Paraíba e está começando também com essa coisa de estar trabalhando com cinema e roteiro também. Então eu juntei juntamos os três e eu estou dando uma resumida grande aqui, viu? Depois esse detalhe é melhor. Mas aí a experiência foi essa, trabalhar com cada um desses e é maravilhoso, experiência ímpar, porque assim, eu particularmente assumo que na escrita, de estar lá escrevendo com o roteiro, eu tenho uma certa dificuldade, mas assim, eu já fiz o roteiro sozinho, já tem a adaptação que eu fiz do O Meio do Mundo, que é uma adaptação do conto do Antônio Carlos Viana, de Sergipe, eu fiz esse roteiro só, eu assino ele só, mas assim, eu sempre gosto de estar trabalhando com alguém, né? Então eu convidei Vinícius e Aécio, e já faz Vinícius há mais tempo, e Aécio já está trabalhando há menos tempo, né? Mas a gente tem feito algumas coisas, realizamos um roteiro, uma adaptação do próprio Antônio Carlos Viana, que chama Ausências, que está no roteiro, e que a gente está pretendendo filmar, mandamos para editais aí, estamos esperando respostas. Enfim, é mais ou menos isso aí. Depois a gente aprofunda mais e fala mais detalhado de cada projeto desse. Então, Marcos acabou contando um pouco aí
da minha vida com o cinema, que confunde com a minha relação com ele. Com esses últimos 12 anos aí, nós começamos a trabalhar em 2019. Sim, meu nome é Vinícius Rodrigues, sou de Campina Grande também, apesar de ter vivido a vida toda em João Pessoa. Tenho uma relação principalmente com o teatro desde 87, mais sistematicamente. Tenho experiência também com a criação de uma companhia de teatro que a gente teve aqui na Paraíba de 93 a 97, 96, né? Companhias de teatro em determinados momentos muito difíceis de se manter, mas nós produzimos algumas coisas, participamos de alguns festivais, então tem uma relação não só atuando, mas também escrevendo para teatro e dirigindo também. Então, a década de 90 e o final dos anos 80 foi bem ligado a isso. Também tive uma experiência com teatro de rua, no final dos anos, meados dos anos 2000, no Rio Grande do Sul, e a partir de 2009, então, comecei a escrever os roteiros com Marcos, né? Como ele disse aí, a gente tem alguns curtas-metragens já escritos, 2 deles produzidos, né? Um longa-metragem que tem aí trafegado pelos editais, mas ainda não conseguiu ser contemplado com uma verba que nos desse a condição de produzir. É uma adaptação do Rita no Pomar, do Rinaldo Fernandes. Está esperando algum tempo aí para que a gente possa fazer essa produção. E desde então a gente tem produzido, e aí a coisa de 4 anos, 3, 4 anos, né? A gente já fazendo aí a ponte com o professor Aécio Amaral, juntou-se conosco aí para esse trabalho a 6 mãos, né? Que tem sido muito bom, tem sido muito... né? Criamos esse grupo de roteiristas e a gente trabalhou intensamente, né? Para nós foi um prazer imenso e um aprendizado também esse convite para a criação do roteiro da Pedra do Elefante, que eu acho que é muito legal, e até um roteiro um pouco diferente daquilo que, de certa forma, a gente estava conduzindo as nossas produções, mas que a gente aceitou o desafio porque entendia que podia produzir algo que tem uma entrada muito mais fácil para um público muito maior, né? Eu acho que é uma grande aventura brasileira, o filme, com personagens brasileiros, com situações nacionais que eu acho que as pessoas vão curtir muito e vão se divertir também. Então, eu acho que foi bom pensar na escritura do roteiro, principalmente por causa disso. E a gente, acho que cumpriu com esse desafio, né? Cumpriu com essa missão e estamos aí. Então, esse é basicamente minha passagem aí pelo trabalho com o cinema. Bom dia, gente. Bom, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Jurandir e a Capuco pelo convite, né, para essa live e claro, pela aceitação do meu nome, né, entre aqueles que Marcos sugeriu para roteirizar esse filme, né? Enfim, eu sou Aécio Amaral, como já foi dito, sou professor nas ciências sociais, trabalho com sociologia da arte, sociologia da cultura, e a minha aproximação com o cinema ela se deu há mais ou menos uns 6, 7 anos, precisamente a partir da experiência de sala de aula, discutindo com estudantes, conversando sobre sociologia da cultura, sociologia da arte, trazendo o cinema muitas vezes como pano de fundo de algumas discussões nossas, e no momento em que o cinema paraibano estava vivendo estava no refluxo, né, daqueles coletivos de cinema, coletivos de arte que surgiram desde o Ministério Gil, né, na cultura, e aí foi mais ou menos no refluxo disso que tinha uma estudantada das ciências sociais envolvida com cinema, tinha um pessoal de cinema ou de artes que passava pelas minhas disciplinas na UFPB, e daqui a pouco eu me vi provocado por estudantes a também fazer cinema, né? Diziam, pô, as coisas que você está dizendo aí tem tudo a ver com o que a gente está pensando, com o que a gente quer, por que não fazer cinema? Até que daí surgiu um primeiro um roteiro adaptado de um conto meu, que eu roteirizei, que se tornou uma curta-metragem de ficção, chamado Menino Azul, dirigido por
Odécio Antonil, da Rendeira Filmes. Essa foi a minha primeira experiência aí como roteirista. Nesse intervalo de tempo, eu fiz alguns cursos, né, para tentar compensar a não formação em cinema, né? Fiz cursos de roteiro com Hilton Lacerda, curso de direção com Caetano Gotardo. Então, enfim, fui tentando chegar no campo, né, a partir de uma preparação mínima também, com interesse, sobretudo, em roteiro. Tinha tido essa experiência de uma adaptação literária, até que recebo esse convite de Marcos e Vinícius para a gente, enfim, para que eu me juntasse a ele, né, um trabalho que eles já vinham fazendo a quatro mãos. Para mim foi uma grande honra, dois grandes amigos, Marcos já com uma baita trajetória aí no cinema, né, um cineasta renomado aí na Paraíba e mesmo em nível nacional. E a gente se voltou inicialmente para a adaptação de um curta, né, de um conto do Antônio Carlos Viana, como o Marcos já ressaltou. A partir daí os meninos já me ajudaram na reelaboração de um argumento para longa-metragem de ficção, um argumento meu chamado Encruzilhada, que tematiza um pouco questões de um Brasil pós-2016. E aí, nessa tentativa de a gente, né, ter projetos em comum, acho que um pouco o que Vinícius falou, eles já vinham desses projetos de adaptação literária, a gente com o esforço de ter algo autoral também, e daqui a pouco nos chega esse convite via Marcos Vilar, né, esse convite feito por Jurandir, de que a gente pudesse trabalhar o argumento da Acapulco, né, o argumento em torno desse personagem Salomão, que, como Vinícius também já adiantou, foi para nós um desafio bastante interessante. Eles vinham da adaptação literária, né, para cinema, eu também estava começando a fazer esse trajeto, a gente com o esforço de fazer algo autoral, e daqui a pouco nos chega um argumento de uma produtora, o que para mim é bastante interessante. Eu acho que diz muito, né, de um cinema, precisamente como Vinícius diz, que quer se abrir a um público maior. A gente sabe que isso é um desafio no cinema brasileiro, e a gente abraçou esse personagem, né, e esse argumento com muito afinco aí. Nos pegou num período de pandemia, né, a gente costumávamos nos reunir na casa de Vinícius para trabalhar roteiros, sempre aí, enfim, encontros regados a café e biscoito suíço. E aí, daqui a pouco, na pandemia, a gente tem que trabalhar online, né? A gente cria um grupo de WhatsApp chamado Sala de Roteiro, e particularmente me surpreendeu a forma como a gente, acho que em 5 meses, a gente tinha um primeiro tratamento aí que, eu acho que sob vários aspectos, agradou ao pessoal da Acapulco, e desde então a gente já fez aí alguns tratamentos, né? Mas eu acho que, como ponto de partida, talvez a gente possa partir disso, né? Que para nós roteiristas foi um belo desafio partir de um argumento que não era nosso, que também não era uma adaptação literária, né? Ou seja, uma originalidade aí na concepção desse personagem da parte da Acapulco Filmes, e um personagem muito desafiador para a gente, né? Esse patriarca, né? Esse oligarca que vai sendo desconstruído. A gente aposta muito nisso, a gente aposta muito na contemporaneidade da trama e dessa família patriarcal que aos poucos vai sendo desvelada, né? Esse romance familiar, né, que vai sendo desconstruído, né? Eu queria fazer só um registro aqui, para não ser injusto, com relação à minha formação, porque o que mantém como cineasta, como roteirista e ator, são os meus 30 anos de sala de aula que eu estou fazendo agora como professor. Então, só para deixar registrado aqui. Não, muito bem, muito bem. A Acapulco conhece essa parte dessa trupe que está aqui desde 1995. Tive a satisfação de conhecer Marcos Vilar durante um festival de cinema chamado Guarnicê, no Maranhão, um dos mais importantes do Brasil. E lá, essa galera da Paraíba é unida, se conecta, gosta de desafios, né? E aí, Marco Vilar, eu queria inclusive dizer que a Paraíba deu uma colaboração para Rondônia. Tem um ator chamado Valderedo Paiva, que fez O Menino do Engenho, do Walter Lima Júnior. Teve uma participação lá nesse filme. Ele era criança, inclusive, no filme. E depois ele se torna secretário de Segurança Pública do Estado de Rondônia e abandonou o cinema, entendeu? Era um cara altivo, grandão, branco. Então já tem o Rondônia tem uma conexão aí com o cinema da Paraíba
já de um certo tempo, né? Sem falar de outras circunstâncias também, onde Beto Bertan e Marcos Vilar, nesses cursos aí com Ricardo Arunovich, em Brasília, na execução também de um curta-metragem da Betsy de Paula, rodado lá naquele momento onde Brasília estava tentando fazer o seu polo de cinema, né? Marco Vilar e Vinícius e Aécio, essa coisa dos 6 olhos, que é uma regra que os saltadores usam nos aviões, quando vão saltar em 3, cada um olha para a ferramenta do outro para se jogar lá de cima, essa coisa do paraquedas. Qual foi o que mais, o que convergia, o que mais convergia, como é que foi a construção do Salomão aí? Quem começa? Eu queria só fazer uma ressalva antes, Jurandir, por favor. Claro. Não esquecer o nome de nossa grande produtora também, Fernanda, né? Fernanda, que é da Acapulco, a Jurandir. Fernanda, que foram que me convidaram no começo para fazer esse trabalho. E só, já que eu peguei a palavra, dizer isso. Esse exemplo que você deu aí foi muito legal, esse exemplo aí dos olhos, porque eu acho que é importante. A gente tem uma afinidade muito legal de pensamento. Logicamente, em algum momento a gente vai pensar diferente e que isso também é maravilhoso, né? Essa diferença aí. Mas eu acho que a gente tem uma afinidade. A gente chega no ponto que a gente combina, é o que está dando esse resultado. Porque, assim, a gente não tem... como eu falei antes, a minha dificuldade na escrita, aí você tem Vinícius, que é um professor de literatura e de português, né? O roteiro já sai corrigido, né? Bem escrito e corrigido, já sai pronto. Você está corrigindo com vírgula para lá e vírgula para cá. E a essa também, professor, também escreve bem, mas assim, eu particularmente, nas ideias, para mim, funciona mais. Eu vou colocando as coisas para fora, e pela minha experiência, pelo meu olhar também de cinema, de muito tempo, de ter visto muito filme e tal, então isso tem ajudado bastante. Então, esse conjunto aqui, essa tríade aqui, para mim, tem sido uma experiência maravilhosa. O Marcos está sendo bem generoso, porque, na verdade, o que a gente tem aprendido com ele, do ponto de vista da técnica, né, que ele é muito, muito rigoroso com princípios técnicos da construção do roteiro, e é uma coisa que nos fez até mesmo procurar estudar, né? Eu iniciei um curso de roteiro com o Furtado, Jorge Furtado, que Marcos, inclusive, terminou depois, e a gente via que estava no caminho certo para algumas coisas e conseguiu aprender outras também muito legais, né? E aí a gente depois via que esse rigor todo do Marcos, que era muito importante para a gente, nem era seguido por outros famosos roteiristas aí, diretores de cinema, né? Mas a gente resolveu que seguiria esse caminho. Para a gente seria muito mais fácil, muito mais didático, inclusive, né? Entender essa linguagem do cinema. Eu vinha de uma linguagem do teatro, né? Quer dizer, do texto para teatro, o texto dramatúrgico tem semelhanças, claro, para cinema, mas tem muitas diferenças também, e foi necessário. E além disso, a minha relação com a literatura, que pesou um pouco. Hoje a gente, por exemplo, revendo o roteiro lá de 2009, do longa, digo, meu Deus, como é que a gente botava essas palavras aqui? Isso aqui é da literatura, isso aqui isso não serve para o cinema. Então, a gente saiu... aliás, acho que a gente já está no 10º tratamento do longa-metragem, justamente por causa dessas coisas. Então, a gente foi ganhando muito com isso. Então, o Marcos deu esse respaldo técnico, assim, que foi muito bom, como ele está dizendo, né, de vir com esse conhecimento, e a gente, por outro lado, casar com isso, certa facilidade que a gente tem para escrever, para ter ideias também, né? Além do fotógrafo que o Marcos né? Maravilhoso, tem uma percepção, ele nem se acha isso, ele nem lembra isso, né? Mas consegue fazer maravilhas com o celularzinho na mão, tanto é que está aí, inclusive já com obras dele em galerias, né? Vendendo as fotografias, e recentemente, é bom que ele lembre isso. Capa de livro e tudo mais. Capa de livro, né? Capa do mais novo romance do Rinaldo de Fernandes, que é o nosso
digamos assim, já quase parceiro aqui, escritor e professor da Universidade Federal da Paraíba. Então, eu acho que é isso, né? Foi esse casamento, né? E nesses anos em que nós estamos juntos, nós tivemos já muitas desavenças também, né? Já tivemos muitos desencontros de ideias, mas é aquilo que você falou no início, Jurandir, que eu acho que é a nossa grande receita, essa renúncia, né? Que é uma coisa que só acontece com a maturidade, né? Essas renúncias, em dizer, olha, tá, beleza, essa ideia é muito boa, essa aqui não é boa, vamos jogar fora, por mais que ela seja minha, eu tenho achado ela linda e maravilhosa. Então, a gente fez isso várias vezes, né? E, mais uma vez, quero reportar para Marcos, que é um cara que percebe isso, ele implica com algumas coisas, mas dali a pouco ele percebe, volta atrás. Isso foi, acho que, a receita mais bem construída da gente nesse rodízio. Quando o Aécio vem, então, o ganho é também enorme, né? Porque é um cara que tem muito boas ideias, tem um pensamento e tem uma abordagem também do cinema e das narrativas que pensa, que, óbvio, condizem com a gente culturalmente, politicamente, então isso casou demais. E quando ele diz que está há 5 anos, 6 anos ligado ao cinema, parece até mentira, né? Porque tem uma visão de construção da cena, da cena cinematográfica muito, muito boa, né? O roteiro dele, o Encruzilhada, a proposta dele é realmente maravilhosa, que é uma coisa que Acapulco precisa conhecer depois, porque a gente está só esperando o momento de começar a botar a mão na massa, se é que ele vai nos convidar para produzir esse roteiro. Então, eu acho que é um casamento, é bem isso, né? Parece clichê dizer isso, e não é uma coisa fácil trabalhar a 6 mãos, né? Não é uma coisa Casamento fácil. não é fácil, né? E principalmente com o tempo que a gente tem. Veja, você tem aqui 2 professores, tem um camarada que acabou de se aposentar aí, mas, enfim, vive cheio de história para fazer. Para a gente casar esse tempo para trabalhar também não é uma coisa fácil, né? Estamos aqui, num domingo de manhã, juntos, né? Porque o tempo realmente é uma coisa muito difícil, né? Mas é isso, é bem assim, pode ser que uma quarta pessoa não se encaixe, por exemplo, né? Mas realmente hoje a gente não consegue se ver mais trabalhando, só eu e Marcos, porque foi realmente muito bem construída essa relação, né? Bom, eu diria que primeiro para mim foi um desafio quando eu recebi o convite dos meninos para começar a trabalhar com eles, né? Como eu falei há pouco, já no Ausências, exatamente porque eles tinham um ritmo de trabalho próprio, né? Tinham a dinâmica própria deles, uma coisa que já vinha sendo maturada com roteiro de longa-metragem e tudo. E para mim o que facilitou muito foi, além da amizade, né? Perceber que ali havia espaço, e há espaço, um pouco o que Vinícius falava agora, para divergência, para a gente discutir. Então, tem reuniões em que a gente quebra pau mesmo ali, mas é muito saudável porque a gente vê o espaço para isso, né? A gente sempre constrói na divergência, mas com muito respeito, né? A palavra do outro, a ideia do outro. E a convergência vem muito também do que Vinícius disse, dessa concepção comum que a gente tem em muitas coisas, né? Do ponto de vista artístico, do ponto de vista de linguagem de cinema, de narrativa, né? A forma como a gente acha que a narrativa está no mundo, né? Ela tem que comunicar com o mundo, né? A gente não está fazendo as coisas, né, isolados de um mundo e um Brasil contemporâneo, né? Acho que os 3 a gente fecha muito nessa perspectiva. E o que facilitou muito a minha entrada na dinâmica dos 2 foi exatamente o fato de que Vinícius já tem essa tarimba na escrita e Marcos tem soluções visuais fantásticas, né? Então, isso... o olho de Marcos, né? E esse casamento entre os 2 já fazia com que eles cheguem no roteiro já com muita perspicácia visual, né? Eles já pensam muito na solução visual daquilo, que para mim é essencial no roteiro, né? Roteiro é o que você está vendo, né? Supõe-se que é o que está sendo visto na tela, né? Então, eu vinha também de alguns vícios, né? Um cientista social que é um contista frustrado, né? Tanto que é isso, o meu primeiro roteiro é uma adaptação de um conto meu, e aí, sobretudo, escritor frustrado, muito mais do que escritor de verdade, né? Tem esse cacuete de tentar trazer recurso literário para um roteiro que não funciona, né? Essa coisa que se diz é um roteiro literário, mas esqueça os recursos literários, né? E nisso aí não tenha dúvida que essa tarimba de Marcos, né, no olho, né, no olhar, né, como diretor,
e como fotógrafo, ajuda muito na nossa dinâmica. Eu até faço uma remissão, acho que mais de 10 anos atrás, eu estava envolvido na revista da pós-graduação em Sociologia, da UFPB, e o editor, então, um grande amigo, um irlandês, Terence Mulhall, fez uma entrevista com o Marcos, né? Porque a gente queria um formato de revista bem aberto às artes, a uma coisa mais privilegiar os artistas locais. E eu lembro que o título da entrevista que ele deu, eu acho que faz muito jus a Marcos. Ele se chamava Marcos de um fazedor de imagens, né? E eu acho que isso, de fato, facilita muito o nosso trabalho, né? Essas soluções que Marcos traz, que ele e Vinícius já muito facilmente, né, concebiam como sintaxe cinematográfica, né? Para mim, chegar e trabalhar com eles foi muito bom. Então, quando a gente chega no roteiro, né, dessa temática em torno, dessa trama em torno, né, de Salomão e dessa família, né, eu já tinha pelo menos feito esse aquecimento com eles, com ausências, a gente já tinha trabalhado esse argumento meu, o Encruzilhada, e aí caiu como uma luva para a gente, porque a gente converge muito na visão que a gente tem dessa família, na visão que a gente tem desse personagem Salomão, né, o que é tematizar o conjunto de questões que envolvem essa trama, né? Eu lembro bem de a gente problematizar uma série de coisas, até tensionar uma série de coisas com o próprio Jurandir, com Fernanda, né, com Beto, que foi muito bom. Acho que a gente teve uma primeira reunião para discutir o argumento e nos ajudou muito até para que a gente se colocasse também como a gente via, né, essa trama, como ela comunica com o mundo contemporâneo, e achei muito bacana a forma como tanto Fernanda quanto Jurandir se colocavam ali na defesa do argumento, se abrindo para as questões que a gente colocava, e eu acho que a gente dá essa limada inicial, né, na estrutura do argumento, ajudou muito a gente pensar, né, no que há de convergente dentro do roteiro, né? Então, há muita convergência de ideias aqui, há, como já foi dito, uma bela capacidade também de desapego, né, de perceber onde é que tem a ideia de um ali que, por um motivo ou outro, quer prevalecer, mas aí tem que ceder. Então, é uma convergência construída dentro da divergência, como eu acho que é bastante salutar que seja. E termino dizendo, Jurandir, que a gente tem um recurso muito interessante, né? Eu acho que ajudou muito nesses 6 olhos aí que você fala, o fato de que eram 4 olhos, né? Então, era Vinícius e Marcos, e aí quando eu chego, a gente já estabelece uma dinâmica muito curiosa, né? Que é quando um está de birra com o argumento e o outro também, cada um defendendo o seu ponto, qualquer um dos 3, aí vem um terceiro elemento lá e diz, 2-1, 2-1. A gente tem essa coisa de 2-1, e aí uma vez que virou 2-1, acabou. Aquele que perdeu vai ter que ceder e não tem para onde ir. O problema é que o 2-1 normalmente é o chefe, né? É o mais velho. Né? Democracia, você sabe, é um presente grego, né? É um presente grego, né? Mas nem sempre é o mais velho, viu? Às vezes Marcos perde também, viu? E aí ele costuma brincar, ele vai dizer, bom, vamos decidir aqui, mas é só o roteiro. No set eu sou o diretor. O Marcos é um cara teimoso, ele insiste, até que a gente vai buscar nas entranhas da justificativa, diz, Marcos, cara, não é por aí, vamos lá, então, enfim. Mas é bem isso, quem ouve acha que não esses caras estão de lorota aí, estão de maquiagem nessa. Não é mais. É exatamente assim. Exatamente dessa maneira, né? Enfim, eu acho que. E mais uma vez, só para fechar, né? Essas conversas, algumas vezes acaloradas, né? E muito boas, elas feitas online por conta da pandemia, né? Isso era uma coisa até que a gente lamentava, mas que acho que a gente teve uma capacidade de produção tremenda nesse período, né? Além de 2 anos, faz 2 anos, né? Anos, além de cada um estar com suas atividades profissionais, pais de família também, né? Dando conta aí de rotinas de casa, enfim. Exatamente. E descascando um pepino da Acapulco Filmes. Vocês são convidados para descascar um abacaxi por conta de uma circunstância econômica. E aí a gente tem aí, a partir de uma sequência de um outro trabalho, por uma questão de economia, vocês chegaram e criaram um novo núcleo para esse personagem que se chama Salomão, trouxeram ali, inventaram a estrutura para o Salomão, ampliaram, na verdade, essa coisa do ambiente familiar dele, né? E aí, Marcos, nem todo escritor é roteirista, mas todo roteirista é escritor? Você que quer que eu descasque aqui um abacaxi agora, assim, ao vivo aqui.
Como é que foi a construção do Não, Salomão? primeiro eu queria refazer a frase eu achei, eu lembrava dessa entrevista maravilhosa que o menino fez comigo, dessa revista, né, que a S citou. Eu diria mais que eu sou um prestador de atenção, entendeu? Eu presto atenção ao que está ao meu redor, entendeu? O meu olho está aqui, quando eu fazia câmera, eu estava com o olho na câmera e o olho ali, ó, vendo o que estava acontecendo ao redor, né? Aí volta o som ao redor de Kleber. As imagens ao redor, né? As imagens ao redor. Que é fundamental para quem está querendo fazer cinema, para a vida, né? Eu até brinco. Tem gente que vem andando na rua, cai um poste nas costas dele, ele nem vê que o poste caiu. Então, assim, eu gosto de estar prestando atenção. Se eu estou no meu campo de visão aqui, está na minha frente, eu estou vendo. Né? Então, esse trabalho aí de pegar esse mote do Salomão, né, que foi jogado esse argumento para a gente trabalhar, foi muito interessante, porque ele partiu de um mote muito pequeno, né, da coisa das cartas, da descoberta das cartas, desse personagem que em outro momento ele já tinha uma estrutura dele formada, que a gente vai aprofundar mais aqui. E foi muito engraçado, porque para mim foi uma experiência nova também. Eu nunca tinha trabalhado com roteiro original. Assim, os meus cursos de ficção, todos eles são adaptações literárias. Né? Os de ficção, todos eles são. Não tem um que não seja. Eu nunca tinha tido uma ideia original, eu fazer um roteiro. Então, essa experiência aí para mim, foi avassaladora, entendeu? E foi um desafio enorme. De vez em quando eu pensava, os meninos, engraçado isso, engraçado que eu digo assim, pela minha mais tempo de estar com o cinema e tal, que eu, rapaz, esse negócio, será que vai funcionar? Os meninos, não, rapaz, a gente vai fazendo aqui devagarzinho, vai fazendo. Mas aí foi, mas juro a você que na minha insegurança, que aí eu termino achando bom, eu prefiro ser inseguro, eu prefiro estar, eu preciso estar inseguro no que eu estou fazendo. Se eu estiver seguro, eu paro de fazer, entendeu? Eu não quero estar seguro demais, não. Eu acho que é ruim isso. Mas, logicamente, cada um tem o seu comportamento, né? Se você tem uma perspectiva, você acredita naquilo, você vai. Mas, enfim, era bom meninos também falarem mais dessa construção, que aí a gente vai aprofundando mais esse personagem controverso, entendeu? Contemporaneíssimo, né? Que é o Salomão. E esse desafio de mostrar essa figura, né? Que a gente vai tentar descascar ele aqui. Eu não sei até onde a gente pode spoilerizar o roteiro aqui, mas Pode. Enfim. Aliás, vai ganhar as telas. Aliás, vai ganhar as telas. Então, eu gosto sempre de dizer que o desafio do Pedra do Elefante e desse personagem é um ponto fora da curva daquilo que a gente estava inicialmente imaginava que pudesse ser um ponto fora da curva daquilo que a gente se propunha enquanto realização cinematográfica, né? É claro que a escola de Marcos, na realização, a minha escola na percepção de cinema, e mesmo a de Aécio, acredito, é uma escola muito mais ligada ao cinema de arte, né? A essa produção dos... Claro, eu sou um devorador, era um devorador de cinema, eu chegava na adolescência a assistir 3, 4 sessões seguidas nos cinemas aqui locais, né? Quando as sessões eram assim seguidas, você não precisava sair dentro do cinema, então eu pagava um e ficava lá dentro a tarde inteira assistindo. Mas também já saí de um cinema, entrei no outro vizinho, assim, porque eu devorava o cinema, e devorava de tudo, e claro, devorava os blockbusters da vida, os cinemões, né? O cinema norte-americano, enfim. Quando eu descubro na adolescência esse cinema de arte, principalmente o cinema documentário, né? E para mim, quanto mais rústico, quanto mais caseiro, mais interessante para mim é uma coisa muito curiosa isso, quando alguém me mostra um filme caseiro feito com uma câmerazinha, quando era feito com uma câmerazinha VHS, aí eu quero chamar aqui a atenção de uma lembrança que para mim é muito forte, que é do Antônio Rasga Ruas, um documentário do Águia Mendes, que é um diretor, poeta aqui paraibano. E aquele documentário me marcou profundamente, né, visualmente, sonoramente, né, com músicas do Paulo Ró, que é um músico também local. E eu disse, bicho, eu queria fazer isso, eu queria ter uma câmera para fazer isso, né? Mas sem dinheiro, enfim, eu passei a vida sem poder comprar uma câmera, mas sempre gostando também. Aí o teatro foi a coisa realmente muito mais próxima, né? E eu aprendi a trabalhar com linguagem de teatro. Mas desde a adolescência, portanto, eu assisto, como eu digo,
tudo, mas eu tenho aqui uma relação muito profunda com esse cinema de arte. Quando a gente trabalhava, quando iniciou o trabalho com o Marcos, também foi assim, e foi assim até o convite do ano passado. Quando a gente tinha na mão uma proposta, disse, olha, parece que foge um pouco, né? É um filme de um apelo popular muito grande, um apelo comercial muito grande, e não vejamos nessa expressão algo ruim, pelo contrário, né? Tem um alcance muito grande o filme. Eu acho que o personagem do Salomão como os meninos estão dizendo, uma figura social muito contemporânea, né? De uma força, de um poder político, de um poder econômico que vão mexer com a sua própria, com a própria conformação familiar, vão mexer com o país, né? Ele tem esse poder nas mãos, né? E aí a gente diz, poxa, se por um lado a gente vai trabalhar com uma narrativa mais digerível do ponto de vista do apelo popular, a gente tem condições aqui de questionar e fazer o público refletir um pouco sobre o que a gente também está vivendo, sobre os problemas sociais, de certa forma, que são invisíveis, inclusive, à população, que eu acho que o cinema coloca aí na vitrine, né? Enfim, a questão do trabalho análogo à escravidão, né? O trabalho de mineração, desmatamento, são coisas que não nos pertencem, né? nem são do nosso pensamento, são fatos, né? São fatos. Está aí o Repórter Brasil, que todo dia relata situações semelhantes, nem preciso falar, né, dos problemas com a mineração, dos problemas com o desmatamento, enfim, que estão causando aí, criando consequências enormes, né, criminosas até, então não nos pertencem, né? E o Salomão, ele vai ressaltar tudo isso, né? E a gente viu que, então, poxa, é o meio. Então vamos juntar as duas coisas, vamos dar esse apelo comercial e, ao mesmo tempo, encaixar ali esse olhar mais do cinema de arte também. Então, acho que o filme casa essas duas coisas, ele tá, não é porque é nosso, mas está muito bonito isso nessa confecção, né, das soluções cênicas que a gente dá, e, ao mesmo tempo, um questionamento sobre esse núcleo familiar, como você fala, a gente ampliou um pouco isso, né, e as coisas são muito próximas desse público que vai se identificar aí com a filha e o filho dele, né, com a mãe que volta depois de anos, né, distante de todos, e o Salomão, né, que é o Brasil para mim, né, esse cara que tem um nome sinônimo de justiça, né, uma justiça férrea, mas enfim, uma de justiça, mas que obviamente está totalmente coberto e tomado de injustiças, né? Então eu acho que esse antagonismo aí que eu gosto muito na construção do personagem, né? Enfim, então eu acho que esse é o grande desafio de ter feito isso, que a gente chega bem, né, ao final. Eu gosto muito da solução que a gente conseguiu dar para o roteiro, e aí, obviamente, chancelados pela produção da Acapulco, né, que foi fundamental também nos nossos encontros, para a gente entender como é que poderia caminhar, e não só isso, né, pela liberdade que nos deu, porque poderia muito bem dizer, não, a gente quer assim, quer assado, porque, enfim, o resultado tem que ser esse. E não, né? Olha, o resultado pode ser assim, vamos lá. Mas aceitou numa boa essas construções, essas inserções, essas interferências da gente naquilo que gostaria que fosse o resultado final, né? Eu espero que realmente a gente tenha conseguido resolver isso, né? Eu acho que essa questão, essa provocação de Jurandir é essencial, né? Assim, nem todo escritor é roteirista, mas todo roteirista é escritor, né? Eu acho que pôr em prática, né, enfim, essa escritura desse roteiro, né? Eu gostaria de começar dizendo exatamente o que estava no fim da fala de Vinícius. Também o tempo todo a posição da forma como a Acapulco, né, e Jurandir e Fernanda se colocaram, assim, sempre colaborando muito com o processo, sempre intervindo no processo, mas não intervindo como interventores, né? Intervindo construtivamente. Isso para a gente foi muito bacana. Então, eles ajudam a gente a entender aquele argumento, aceitam sugestões nossas
para o argumento, a partir daí nos dão liberdade total para o primeiro tratamento, absolutamente liberdade total, mas uma participação muito bacana nos tratamentos subsequentes, né? Então, eu acho que a gente ter também, né, a participação de vocês e Beto, claro, né, conosco, tem sido essencial para a gente chegar até onde o roteiro está agora, né, no tratamento em que ele está agora. Agora, pensando no roteiro em si, né, eu acho que tem duas coisas que eu queria ressaltar, né? Primeiro, a estrutura narrativa, né? A estrutura do roteiro, ela é uma estrutura clássica, eu diria, né? Uma estrutura em 3 atos. A gente tem ali uma apresentação dos personagens, e na apresentação desses personagens a gente percebe uma trama central em torno de uma intriga familiar que vai se anunciando, e algumas subtramas que dizem, né, precisamente desses problemas contemporâneos aí, tão nossos, né, tão brasileiros, que Vinícius ressaltou, né, mineração, trabalho análogo à escravidão, enfim, né, a Amazônia vai entrar no roteiro aí, sobretudo lá pelo final. Acho que Acapulco teve muito esse olho, né, de trazer a Amazônia como aqui é colar um pano de fundo, né, para essas questões, ou para demonstrar que uma série de coisas que a gente está discutindo ali são comuns ao Brasil como um todo, né, e não apenas ao entorno em que essa trama se desenvolve. Então, essa estrutura em 3 atos, ela vai aos poucos, como eu disse, revelando uma intriga familiar. Então, a gente joga muito, né, com essa, né, revelações, surpresas, mistérios, né, até um elemento de desforra lá no final, né, o terceiro ato. A gente chega numa desforra aí de uma das personagens, né? Eu acho que, enfim, acho que não é demais a gente dizer que a personagem é a Lenis, né? Que eu acho que é uma personagem bastante interessante para a gente, né? Porque a partir dela também a gente pôde elaborar muito em torno do que há de misoginia na cultura brasileira contemporânea, né? Enfim, no que há de tentativa de restrição à autonomia da mulher, né? O que é ser mulher no mundo hoje, o que é ser uma mulher contemporânea. E ela é uma mulher absolutamente contemporânea, né? Parte da intriga familiar vem exatamente da tentativa, né, de barrar essa autonomia, né, da mulher. Mas, enfim, essa estrutura de surpresas, né, e de mistérios e de revelações, ela contou também com algum nível de, como eu diria, de metanarrativa nossa, né? Aqui e acolá no roteiro a gente está jogando com elementos de outros filmes, né? Seja do ponto de vista da própria construção narrativa mesmo, para reforço dessa estrutura de segredo e de intriga. Enfim, sei lá, eu particularmente em alguns momentos sujeito, enfim, eu vejo às vezes o Salomão, né, ele tem muito do que aquele coronel urbano do Som ao Redor tem, né? E a sequência final nossa não deixa de ter uma estrutura de desforra, mais ou menos como a gente tem ali no Som ao Redor, sem querer dizer que isso foi algo que nos guiou, né? Mas uma influência que está ali. Em alguns momentos, esse elemento de crítica social nossa, né? A gente se vale de Buñuel, a gente está falando ali né? Quem tiver o olho, né, para isso vai perceber o discreto charme da burguesia em uma sequência chave do filme. Então, enfim, referências que tanto Vinícius, quanto Marcos, quanto eu, a gente ia trazendo e ia embutindo ali, né? Não são referências explícitas, mas que estão embutidas, que eu acho que ajuda um pouco a perceber como o roteiro foi sendo formado também a partir do conhecimento nosso de cinema, né? Do conhecimento nosso de literatura, o gosto nosso por literatura, por cinema, né? Além dessas referências visuais e da facilidade de soluções visuais que Marcos naturalmente já tem, como eu disse, né? Então, isso quanto à estrutura narrativa em si. E um outro elemento que foi muito gostoso de fazer, né, que cada vez mais eu vejo algo bastante pertinente, foi a gente pensar esses personagens, né? Eu acho que aí a caracterização desses personagens foi algo muito gostoso, né? Aí eu acho que é algo que, de fato, tanto Vinícius quanto eu, a gente tem esse gosto por caracterização do personagem desde a literatura. No caso de Vinícius, isso também resvala para o teatro, né? E daqui a pouco a gente começou um jogo muito gostoso, do qual a Acapulco também participou, né? Fernanda teve participação muito ativa também. Tem uma política dos nomes aqui, né? Cada personagem aqui teve o seu nome bastante pensado, né? Bastante discutido, né? Em torno da mitologia, né? Então tem mitologia grega aqui, tem mitologia oriental, tem questões bíblicas como Vinícius ressalta, né? E todos eles em torno dessa ideia de justiça, em torno de um princípio de, né, enfim, né, a gente está também é um esforço de tradução de cultura, né? A origem disso tudo, ela tem uma coisa aí essas cartas, né, que vão se revelando, esses diários encontrados aí
tem um fundo na história da imigração, né, oriental na Amazônia, né, como foi revelado para a gente foi buscar também, né, em questões de tradução com o mundo grego, né, essa personagem Helenes aí, então a gente faz uma pesquisa breve ali, né, de nomes, de culinária, né, de bebidas gregas, enfim, a gente tenta fazer essa imersão cultural, né, e, enfim, o nome de Diana não foi pensado à toa, o nome de Adonis não foi pensado à toa, o nome de Helenes não foi pensado à toa, o nome de Salomão, o nome de Hermes, né, como esse tradutor, né, Hermes é na mitologia o tradutor e, ao mesmo tempo, aquele que introduz a diferença, né, ele vai introduzir uma diferença aí marcante no filme. Foi muito gostoso fazer esse trabalho também. Então, é um roteiro, sem dúvida, com estrutura literária, sobre o ponto de vista de que a caracterização dos personagens, ela tem o nome desses personagens dita muito o arco dramático desses personagens, e isso foi algo bastante gostoso de fazer, né? Então, quando chegar às telas, o público aí que nos ouve vai ter a oportunidade de poder discutir com a gente depois disso, né? Mas queria deixar claro também como a Acapulco, Fernanda e Jurandir foram essenciais nesse processo. Eu queria só acrescentar isso, que a S fala dessa estruturação do filme, e uma coisa que a gente, graças a Deus, e que a gente chegou a uma conclusão nessa confecção da Pedra do Elefante, e ao longo da produção a gente ia assistindo coisas, né? E diz, olha, a gente assistiu isso, não penso, acho que isso também é uma coisa muito comum do nosso trabalho aqui, né? Porque a gente está produzindo, mas a gente também está assistindo, né? Vendo coisas e trazendo para o trabalho diário da gente, né? E que é uma coisa que eu insisti muito, né? Que a gente pudesse manter esse exercício catártico, né? Na produção do roteiro. E ele é catártico, né? O final é um final catártico. Ele nos dá ao público a possibilidade de, poxa, pelo menos aqui, assistindo a esse filme, a gente pode ter essa sensação de que as coisas podem ser resolvidas, as coisas podem ter realmente justiça, talvez não salomônica, mas uma justiça que o cinema nos dá. E, ao mesmo tempo, a possibilidade diante das narrativas mais contemporâneas e de formatos mais contemporâneos de narrativa, ter uma continuação, né? O filme sugere essa continuação de que, ao mesmo tempo que você se sente bem com a solução de problemas, mas você percebe que a coisa pode acabar continuando, se perpetuando, porque o poder do Salomão é tão grande, porque se ele consegue se livrar de problemas aqui, se ele consegue ser vencido aqui, mais à frente ele pode ter as suas vitórias de novo, né? Porque eu acho que é isso, e fica aqui a minha posição nesse sentido, né? Eu acho que a arte precisa dar isso, o cinema precisa dar isso, né? Dar essas soluções. Já eu lembro do Alan Parker e Mississippi em Chamas, que o filme termina com a prisão e a condenação dos membros da Ku Klux Klan que mataram lá o negro e os dois amigos brancos, né? E estavam fazendo miséria lá no interior, no Mississippi, no estado do Mississippi, e aí no filme ele condena e prende todo mundo, né? E aí, se for questionar para eles, bicho, mas isso não é a realidade. Isso também não é a realidade, isso é meu filme, isso é cinema. Eu não tenho que estar aqui trazendo a realidade. A realidade as pessoas conhecem. Eu quero dar a possibilidade que as pessoas poderiam de ter visto realmente justiça. Então é um pouco disso também, né? Fala aí, Marcos. Eu queria só ressaltar que, assim, como para mim já está sendo fundamental só essa conversa aqui, que a gente consegue penetrar mais no roteiro. E aí aquela velha história, né? O roteiro só fica pronto quando se filma, entendeu? Até tá filmando, você vai... Aí eu já estou viajando aqui em algumas coisas, logicamente, pontuais, assim, que podem aprofundar, mas como a gente mergulha, a gente falando dele aqui, a gente está mergulhando mais nesse filme. E uma coisa legal também que eu acho, uma coisa que eu sempre primo muito, é você trabalhar poeticamente, entendeu? Sem ser panfletário. E a gente tenta fazer isso, que eu acho que isso é maravilhoso, tirar o panfleto e botar a poesia, que é maravilhoso isso. E essa coisa, fechando com o Vinícius aí, dessa ambiguidade, né? A arte ambígua, que você termina, que as pessoas, cada um faz sua leitura, você tem, e essa possibilidade de você fazer a sua. Eu imagino que era para ser assim. Não é assim na realidade, não, mas no cinema aqui eu estou mostrando que pode ser assim também, e era bom que fosse assim, entendeu? Então, esse exercício e essa conversa aqui, para mim, já está sendo fundamental para o aprofundamento mais desse roteiro, né?
É porque o que a gente percebe também é o comprometimento e a coisa da responsabilidade de vocês frente a essa obra, entendeu? Agora, como ser chamado para algo que você praticamente começa do zero e, no entanto, você vai ter certeza que aquilo vai para a tela, aquilo vai existir. É diferente de o roteiro de vocês vai ser filmado. Como é que foi isso? De criar sabendo que isso vai para a tela e não vai ficar só no delírio, entendeu? Mas isso que eu falei agora há pouco, o desafio aumenta, né? E a gente, desde o começo, a gente sabia. Digo, olha, está fazendo um roteiro aqui que vai para a tela. Pelo menos filmar, a gente filma, né, Brandi? Olha, essa acho que é a grande a nossa cachaça, né? Assim, de E o luxo, né? O luxo não, pra gente. É porque a grande diferença agora, e o que aumentou talvez a nossa responsabilidade, é exatamente isso, essa certeza que a gente tinha de que o filme tinha uma produtora grande por trás, com uma verba substancial para produzir o filme, coisa que a gente não tem quando a gente está começando, está aqui, acho que quando começamos eu e Marcos, a gente sentava aqui na sala da minha casa e a gente ficava vibrando, mas daqui a pouco eu lembrava, bicho, mas a gente não tem dinheiro para filmar isso, eu vou fazer como? Mas se a gente ficar pensando nisso, né, a gente não escreve uma linha. A gente não escreve a linha. Então, na minha cabeça, quando eu estou escrevendo com o pessoal, quando eu estou escrevendo, é de que aquilo vai para o cinema. Aquilo já está no cinema. Eu acho que é isso que nos move, né? Essa utopia da produção, né? De que ela vai acontecer. Você veja, a gente está com um roteiro. Eu lembro que eu li um livro do Roberto Freire, depois Marco Vilar também matou isso, um livro do Roberto Freire, o psicanalista, que ele passou 13 anos escrevendo um romance, né, o Coyote. Passou 13 anos. Cara, 13 anos, como é que passa 13 anos? Marco passou 15, né? Filmando o Ariano, né? E Ariano a gente. Jackson, né? Jackson, exatamente. E aí, a gente está com um roteiro que tem 13 anos. Mas a gente não para de pensar. Claro, tem um período que a gente diz, mas diz, não, vai ter um edital ali. Poxa, a gente já começa a ver de novo o filme, né? Então a gente está nessa. Quem não for assim, quem não tiver essa perspectiva, quem não tiver essa utopia, melhor nem se debruçar sobre o papel, sobre a tela para escrever, porque essa é a realidade do cinema, né? A não ser que fôssemos donos aqui da Paramount, da Warner, né? Enfim, da Universal, mas ninguém é, né? Nós somos todos, enfim, bandoleiros, Hollywood, né? Hollywood sem filtro. Hollywood sem filtro. Hollywood sem filtro. Somos todos Hollywood sem filtro. Então, precisamos ter essa percepção. E quem pretende escrever para cinema, se não tiver esse suporte, trata de tomar esse chá de utopia, porque senão não vai sair, não vai rolar nada. E aí essa é a grande diferença, porque a gente ficava, poxa, mas os outros, ausências por um real, né? Os outros roteiros que a gente tem, negócio de menino com menino, todos eles a gente via na tela. Todos eles a gente. Aliás, isso é talvez a regra essencial, né? Que é ver na tela aquilo que você. Como você será visto. Isso no teatro, eu acho que essa é a semelhança, né? Eu digo, olha, pense em soluções não só possíveis na perspectiva do teatro, claro, ali ao vivo e tal, mas qual é a solução cênica para isso? Como é que você vai visualizar isso, né? E aí é o que a gente faz com todos. Nesse, a cereja era exatamente saber que estávamos produzindo um roteiro que já tinha uma produção esperando para receber. Então, essa é a grande diferença, né? Exatamente, eu acho que a gente parte de um desafio, né? Como eu falei, eu acho que na minha primeira fala aqui hoje, que era a partir de um argumento que não era nosso, também não era uma adaptação literária, né? Mas que tinha uma grande vantagem, que era partir da própria produtora, né? O que é interessante, eu acho isso, essa proponência da produtora, né? Ser fustigado, né, pelos produtores a fazer algo, isso foi novo para os três, né? E foi algo bastante interessante que a gente aceitou como desafio. E aí, como o Jurandir falou, a gente praticamente partiu do zero, inclusive porque a ideia não era nossa, né? Então, os elementos que nos foram dados, né, por Fernanda e por Jurandir foram suficientes para que, a partir dali, a gente fosse desenvolvendo a trama.
Mas aí ter em mente que isso ia ser realizado já foi essencial, né? Ter em mente que isso ia para as telas, né? Foi uma motivação muito grande. E aí eu lembro que, sobretudo, né, a origem das cartas, né, dos diários e tal, isso foi importante para a gente. De novo, como isso tinha um fundo, né, na história da imigração no norte do Brasil, essa ambientação mínima que nos foi passada também, né, que estava ali no argumento, uma questão, enfim, uma propriedade rural, né, mas também com uma presença no urbano, né, mas essa presença no urbano já muito em função desse fundo rural. Eu acho que isso foi bem importante para a gente, para que a gente fosse visualizando o filme com essa certeza de que ele vai ser produzido e que ele vai ser realizado. Então, isso, sem dúvida, é um coelho, né? Está puxando ali o tempo todo, e acho que ajuda um pouco até a evitar não só as incertezas, como os vícios que às vezes tem de você começar um roteiro sem ter a certeza de que isso vai ser rodado, né? Porque aí você também, isso pode ficar autofágico, né? Você nunca conclui aquilo, né? Esse a gente tinha prazo, e eu acho que, como diria Veríssimo, né, o prazo é a maior inspiração, né? Então, acho que isso valeu como um princípio. Mas isso é verdade absoluta, né? Isso. Meta, e né? acho que... Só um instantinho, Marcos, estou concluindo. E aí, acho que um segundo elemento que contribuiu muito foi, além de novo, a gente ter o argumento da produtora, a produtora acompanha o processo criativo, mas a presença de um dos diretores como um dos roteiristas, né? Isso também ajudou muito. Né? Tanto que essa brincadeira que eu falei há pouco de Marcos, dizer, bom, quando ele perde no 2-1, né, ele diz, tudo bem, está no roteiro, no set eu mudo, né? No set eu faço do jeito que eu quiser, né? Essa brincadeira é bastante saudável e que diz muito de cinema, né? Então, essa capacidade de desapego, que já está no próprio processo criativo do roteiro, ela vai estar para qualquer roteirista em cinema. Uma coisa é roteiro, e esse roteiro se realiza na produção, como diz Marcos, né? Então, é na produção que ele vai, de fato, né? Ele vai ser limado, né, pela última vez, não pela última, né, daqui a pouco eu ainda falo de uma terceira, mas só dizer que a partir daí é onde eu acho, né, que eu fico, né, nessa história, né? Vinícius provavelmente vai compor o elenco do filme, Marcos vai co-dirigir o filme, e como roteirista eu já começo esse trabalho de desapego, né? Eu tô com vocês aqui o tempo todo para o que for necessário. Vejo que no máximo ali, antes, né, na pré, talvez, né, uma conversa, né, uma leitura do roteiro com parte do elenco, pelo menos o elenco principal, seria algo interessante, um tete-a-tete ali com os atores, né, como um teste que eu acho essencial para qualquer roteirista, sobretudo os diálogos, né? A gente teve a oportunidade de ter uma espécie de consultoria informal, que foi um verdadeiro biscoito fino para qualquer roteirista, que foi uma tarde inteira de conversa sobre o roteiro. Né, literalmente, né? Com Bruno Garcia, né, a partir de um convite de Vinícius, e Bruno deu uma aula de diálogo para a gente, o que é que funciona, o que é que não funciona, do ponto de vista do ator. Né? Não sei mexer no personagem inteiro, né? Isso, composição exatamente. Do personagem inteiro, e a gente percebeu que era uma luz mesmo, e os três de imediato, né? Isso. Então, essa foi uma verdadeira consultoria informal que a gente teve, um luxo, né? Poder ter um ator do gabarito de Bruno Garcia passando ali um pente fino, né? No roteiro, mas sobretudo nos diálogos, do ponto de vista do ator, né? De um ator que é bastante tarimbado e que entende muito de roteiro. O Bruno entende muito de roteiro cinematográfico. Então, eu diria que a minha participação vai até uma eventual leitura e discussão, né, do roteiro com os atores, né? A partir daí, com a produção, né? E Vinícius vai estar no elenco, Marcos vai estar na coprodução, e aí, desde já, é claro que está claro para mim, como roteirista, como deve estar para qualquer roteirista, que a produção e a dinâmica de set, o trabalho com os atores, o trabalho com o diretor de fotografia, com direção de arte, com som, né? Cinema é imagem e som, né? Muitas vezes a gente esquece do som, né? Mas cinema é imagem e som, é direção de arte também, é figurino, tudo isso, não tenho dúvida, as próprias locações, né? Isso vai gerar uma dinâmica de set que vai levar esse roteiro para outro lugar, né? E é bom que seja assim, é natural que seja assim. E por último, viu, Marcos, não fica na produção, por último vem a montagem, né? Então, se o roteiro já vai sofrer isso tudo na produção, quando chegar na montagem é que a gente vai ver o que sobrou do roteiro, né? Então, eu vou, a partir de agora, eu vou assistir de camarote, e quando chegar nas telas, né, eu suponho que eu vou ver o primeiro corte, né, junto com vocês, eu vou poder, então, ter um olho, né, sobre todo esse processo. Com certeza vai ser muito gostoso, e com certeza também vai envolver desapego, né, porque é natural e saudável.
Para mim é um privilégio muito grande, né? Imagina eu estar participando como co-diretor com o Beto, né, Beto Bertani, e tá participando do roteiro, tá com o roteiro aqui, que eu sabendo que isso aqui, eu digo, não, isso aqui dá para filmar. E tanto é que às vezes eu peguei brigas homéricas aqui, né, de dizer, a produção, a grana não tá muito alta, vamos, isso aqui não dá, tem muito gado aqui na cena, tem muita gente, tem muito Então segurança. saía de uma manada para duas vaquinhas. Para nada. Mas aí, olha, uma coisa que eu acho interessante. Cavalo? Como assim cavalo? Uma sugestão tem muito que eu boi vi, nessa sequência, né? é que alguém aí, eu acho que Vinícius pode fazer isso, era interessante para quem está assistindo essa live, de conhecer a sinopse da história, né, gente? Porque a gente está falando aqui fragmentos e quem for, de repente, ele não vai ficar pegando momentos e não vai entender. Uma sinopse, eu acho que tem aí, Vinícius, a última que a gente mandou para eles, tem uma sinopse bem interessante aí, que tem argumento, sinopse, para sinopse que seja pequena mesmo, mesmo para ter uma ideia. Pode ser uma boa, mas enquanto Vinícius procura, deixa eu pegar esse mote de Marcos e dizer a Jurandir que ele tem no diretor, no co-diretor, que é correteirista, um grande defensor da produção, viu? Então, o tempo todo era exatamente esse olho dele com a produção, que nos ajudava muito, né? Muito importante essa tesourada, né? E, ao mesmo tempo, muitas vezes a gente brigava também, Vinícius. Pô, tem questões artísticas aqui que não podem ser que não podem ir, né? Que não podem sair de cena também, né? Só por conta de custo de produção. Até que a gente teve uma reunião muito gostosa com a própria Acapulco, né? E com a Heleno Bernardo, que é um baita diretor de produção, né? E Heleno, lá no final da reunião, também fazia uns comentários muito interessantes em que eu acho que ele compatibilizava muito bem essas coisas, né? Custo de produção, né? Realidade de produção, do que é fazer cinema no Brasil, e essas questões artísticas, né? Eu acho que Heleno soube fazer isso de uma forma muito interessante em uma de nossas reuniões. Mas essa participação de Márcio como diretor também foi muito importante, como alguém que já tem tarimba na realização, né, de saber o que é realista num roteiro, né, na execução desse roteiro. Isso, sem dúvida, é muito importante. Tem uma frase que eu gosto de falar muito, que é a dialética do projeto e do trajeto. O projeto é o trajeto vai para outro canto. Então, eu me lembro que na Canga, que é um curta-metragem que eu fiz em 2000, do WJ Solha, você falou aí do Som ao Redor do Coronel, esse Coronel Solha, né? Isso. Lembra o tempo está aqui tudo pertinho da gente, tá entendendo? Tudo fecha. O Solha, WJ Solha, grande ator e também escritor. E tal. O próprio Kleber Mendonça já apontou como um ponto em comum seu, né? Entre vocês dois, né? Exato. Ele escolheu o Kleber, ele escolheu o Solha para fazer o Som ao Redor por conta da Canga. Ele viu na Canga, então ele chamou o Kleber Solha para lá. Mas eu me lembro que teve momentos da Canga, por exemplo, que a gente filmou uma cena lá 19 vezes. 19 vezes. E na montagem saiu. Porque a gente viu que não encaixava. Então, assim, esse desapego é fundamental. Eu digo assim, é importante para o filme? Não é importante. Tá bonito, mas não é importante, não. Então, cara, tem que tirar. Então, essa possibilidade, coisa que tem que estar impregnada na gente, desse desapego, é fundamental, porque senão, meu amigo, você fica dando um monte de barriga no filme, eu já estou ficando barrigudo e a barriga maior, vai aumentando, entendeu? Então, esse desapego é fundamental. Mas era interessante alguém ler aí, se você tiver na mão, Vinícius. Não sei se tá. Eu encontrei. Desculpe, eu encontrei. Estava com uma grande aqui, mas encontrei uma bem pequenininha aqui. Se quiserem que eu leia, fica à vontade. Fiquem à vontade. Por favor. Então, estão me vendo e ouvindo bem, né? Porque nesse instante eu estou olhando aqui para outra tela para eu falar com vocês. Ok. Tá aqui, ó. Salomão Cordeiro fez sua fortuna na exploração de minério e fabricação têxtil através do trabalho análogo à escravidão no campo e na cidade, somando a isso a herança da esposa, Helen Zarafat, expulsa de casa depois que o marido descobriu um caso extraconjugal. Anos depois, Salomão procura manter suas atividades ilegais, manobrando ainda peças importantes no jogo político do país. Em paralelo, lida com seus dois filhos, Diana e Adonis, e com segredos sobre o desaparecimento da mãe destes. Durante férias na fazenda, Diana, uma inquieta fotógrafa, acaba descobrindo um diário da mãe, escrito em grego. Traduzido, ele revela muitos motivos do desaparecimento de Helenes, do passado de Salomão, das práticas escuras. Travou, Vinícius. As comemorações do aniversário de 70 anos acontecem em meio a um clima tenso de questionamentos e diálogos investigativos entre Salomão e os filhos, quando, enfim, muitas revelações acontecem. Oi? Deu uma travada no meio, mas deu para entender. Não, mas está ótimo. Rapaz, deu para entender? Vai ganhar as telas e vai ser um sucesso. Eu diria que esse filme ele faz com que é uma junção de Brasil. Esse filme não, esse roteiro, né, Janine? É uma junção de Brasil que vai virar filme, né? Porque a gente tem aí se encaminhando uma equipe, essa coisa da conexão com o Norte e Nordeste, né? Eu sou
filho de cearense, filho de paraibana também. Então, o filme vai proporcionar também essa dinâmica de misturar equipes, entendeu? Ao mesmo tempo que a gente tem essa coisa de um orçamento muito apertado, só dá para chamar gente para passar aperreio com a gente. E o cinema é muito cheio disso, né? Então, eu diria que vai ser bonito, vai ser legal. Agora, Marco Vilar, vamos entrar um pouquinho o desafio de desdobramentos com esses personagens, a partir do Salomão. Vocês trouxeram os filhos, né, como o Vinícius. Além disso, o que tem mais na trama, né? Essa trama vai ser organizada em um território, que é a fazenda do Salomão. Fale um pouco da atmosfera desse lugar e desses personagens. Essa coisa da família, né? Por exemplo, o pai Salomão, aí tem Helenes, que no começo não aparece, de repente, depois, lá na frente, você vai entender por que ela não está ali. E tem os 2 filhos que vêm para comemorar o aniversário do pai. Aí são 3 dias antes do aniversário de Salomão. E eles já estão sabendo das falcatruas do velho, entendeu? Através desse diário que foi achado e que Diana, que é a filha, que é fotógrafa, né, que descobriu esses diários em grego no momento de uma explosão que teve no começo do filme, de uma mina na fazenda do velho Salomão, e ela consegue ela chama Adonis, que é um estudioso da cultura grega. Hermes. Adonis é o irmão. O Hermes vem para traduzir esse material todo para eles, e aí eles descobrem tudo. Então, eles já chegam na fazenda sabendo o que é que está acontecendo. Então, quem está assistindo não sabe o que é que está acontecendo ainda, não sabe que os filhos estão sabendo do que aconteceu, do que rolou tudo isso, né? Porque fica uma montagem paralela e trilalela, né, que eu vou chamar assim, são várias. O tempo aí, a gente brinca um pouco com o tempo, no bom sentido. E aí, pronto, aí lá na cidade ainda tem na fazenda, melhor dizendo, a importantíssima, que é a mulher que trabalha lá na casa, me ajudem aí o nome dela, que é a Selma e o marido dela, né, que moram lá, e que Selma tem uma relação muito próxima com Helenes, e que depois é descoberto também isso, que ela sabia de muita coisa, mas ela ficava ali ouvindo as histórias todas. E tem o trabalho análogo à escravidão que vem como pano de fundo mostrando, e tem Duarte, que é o cara que aí, Vinícius, acho que pode falar mais disso aí melhor, que é Duarte, que é o cara que é o responsável por essas falcatruas, esse trabalho escravo, né, que essas empresas, fábricas clandestinas que o Salomão tem. Então, assim, eu acho que a gente consegue, falando disso tudo, a gente consegue armar todo um clima, todo um cuidado que a gente está tendo com a história toda, de criar essa história que vai se descobrindo aos poucos, entendeu? Vai se descobrindo aos poucos. E lá na frente é que aí, com essa volta da Helenes, que aí a coisa aflora mais, aí fica todo mundo sabendo o que aconteceu, que é o grande momento, o desfecho maior do filme, entendeu? Acho que os meninos poderiam aprofundar mais isso aí. Eu acho que tem um ambiente, e talvez seja esse o elemento mais inusitado, talvez, para o público que a gente espera que vá curtir, assistir o Salomão nessa forma de distribuir que o filme terá, eu acho, muito mais comercial, inclusive, né? Inusitado e muito bom, que eu acho que é uma herança que a gente tem da nossa escola de cinema, da nossa perspectiva de cinema, que essa tensão que o filme vai construindo, né? Porque óbvio que ele não tem essa mobilidade que um filme tradicional, clássico aí do cinemão tem, de as coisas irem embolotando, e no meio já está uma movimentação e o som ajuda, a trilha, quer dizer, não, o filme não dá de graça tudo isso ao espectador, né? É uma tensão que se vai construindo,
ali um jantar simples, né, que a gente fica esperando que dê uma bomba e, de repente, essa bomba não vem, mas ela é um momento muito importante, tenso, muito importante, né? Eu acho que isso é uma coisa de narrativas muito contemporâneas. O Kleber Mendonça faz muito isso, né? Que é essa coisa de um antifilme, mas não um antifilme em relação ao filme, esse filme mais tradicional, né? Eu acho que esse talvez seja um ingrediente novo para esse público. Esse público vai, mas ao mesmo tempo vai gostar, porque essa tensão, né? Eles são convidados à mesa, né? Quando a gente estava fazendo, por exemplo, escrevendo uma das sequências, a do jantar, por exemplo, né? Em que as pessoas não aparecem, só aparece a mesa que vai sendo posta, né? Que vai sendo colocada ali, né? E em momento algum a câmera está ali mas os diálogos são absolutamente tensos, e eu tenho certeza que o espectador vai ficar, tá, mas deixa eu ver ele falando, peraí, mas essa cara dele aí? E ele, de repente, vai falar com o grego, e o grego está dentro da casa dele, um outro homem, né? E a Grécia, para ele, tem uma referência muito dolorosa, né? Enfim, né? É difícil, né? E ele está ali falando, e você sendo obrigado a ver os pratos na mesa, sabe? É como quem está sabendo que o gol está acontecendo, mas a câmera está lá na cara do Gandula, entendeu? E eu digo, putz, deixa eu perder o gol, cara. Não, então, e aí é isso que a gente vai conduzindo o espectador. Diz, bicho, vamos. E é muito importante que aquela construção ali da mesa vá se dando, né? Ela vai relacionando, construindo um ambiente familiar que não existe, que é absolutamente tenso, né? Os pratos, quando a gente vê uma mesa posta, de poxa, que família. Pô, que família o quê? Uma família que está se desintegrando. Então, a mesa está sendo posta, está se compondo, ao passo que a família está se desconstruindo, né? Então, esses elementos que eu acho que é fundamental, porque tem um caráter pedagógico aqui nessa nossa conversa e noutras que a gente possa ter, porque eu sei que esse é um filme de um alcance muito grande para muitas salas de cinema, as pessoas vão curtir muito, como estão curtindo as produções nacionais atualmente, né? De ação, de aventura, porque o filme tem isso, ele também tem aventura, ele tem ação, ele tem esse movimento, mas ele tem esse ingrediente que a gente não quis fugir de forma alguma, né? Você estava dizendo ontem aqui a Marco que eu estou vendo o filme, estou vendo que acontece isso, a gente está vendo, mas as demandas às vezes nos fazem. O Nome da Morte, né? Que é um filme nacional, e é um filme que é uma aventura policial, mas aí o cara não se deixa render a isso, né? Você tem imagens muito importantes, muito bonitas, mas muito significativas. É uma coisa que a gente está colocando aí, né? Nós não queremos apenas contar uma história, né? E cinema não pode ser isso, né? Assim como na literatura não é só dizer, mas como se diz, no cinema é como se mostra, né? E a gente tem esse cuidado muito grande, e que eu acho que, ao mesmo tempo, é um respeito também muito grande ao filme. Então, existe essa tensão nessa desconstrução da família, né, que é inevitável, porque por tudo que fez o Salomão a vida toda, pela concepção de mundo que ele tem, de sociedade, né, de relação familiar, que não cabe mais, parece, no mundo de hoje. Eu queria só tentar adicionar algo mais, né, ao que foi dito. Enfim, dizendo um pouco isso que estava lá no início da fala de Marco, né? Um elemento muito importante para a gente manter essa estrutura narrativa de segredo, de mistério, de revelações que vão se dando aos poucos, né? Eu acho que um spoiler bastante justo para dar ao público é que o roteiro gira muito em torno, né, da presença de uma ausência, né, que é precisamente da personagem de Helenes, né, que está ausente, mas que está presente o tempo todo, né? Exatamente essa presença que vai se tornando incômoda ali, sobretudo para Salomão, né? Porque ele preferia exatamente que ela ficasse lá no passado, né? Então, daqui a pouco, essa presença vai se tornando fantasmática no roteiro, porque ninguém vê, né? Além de algumas soluções cênicas, como Vinícius já adiantou também, em que literalmente as pessoas não vão ver o que está acontecendo, mas vão ouvir, o que é muito interessante como recurso, até estético mesmo, né? De soluções cênicas que passam, né, pela audição, né, uma provocação à recepção, né, muito forte. E um outro elemento é que essa ausência, né, vai se tornando presente numa trama que se dá num espaço de tempo muito curto, como Marcos já mencionou, em 3 dias. Né?
Agora, para que ela aconteça em 3 dias, com o lastro de passado que ela tem, né, e esse passado que está, né, invadindo esses 3 dias o tempo todo naquela propriedade rural, foi preciso que a gente fizesse recurso, né, a gente tinha que ter recursos ao passado na trama, e a gente teve que fazer recursos a flashbacks, o que nem sempre é fácil de se fazer, né? Foi, inclusive, objeto de discussões muito boas nossas, os roteiristas, discussões também já com a produtora, né? Porque não é um recurso muito fácil de ser utilizado. Em alguns momentos a gente achou que a gente tinha muito flashback, a gente tinha que dar uma limada, o que traz um desafio muito grande, né? Para que as soluções sejam mantidas aqui no presente, mas ao mesmo tempo com o passado que está reclamando, né? Está reclamando presença no filme o tempo todo. Então, eu diria que isso, em termos de estrutura narrativa, até onde eu vejo, está bem bacana, está bem interessante. Eu acho que vai prender a atenção, né? Vai prender muito a atenção do público, né? Desde a descoberta desses diários até a tradução, né, por Hermes, isso vai ser bem interessante. Então, isso tudo, nesses 3 dias, esse passado que está, né, invadindo o presente o tempo todo, vai estar no elenco principal, né? No elenco principal aí, com uma brecha aberta para um personagem que eu diria que está muito entre núcleo secundário e núcleo principal, que é o Hermes, né? Que sua participação vai se tornar bem importante aí no elemento de fora desse círculo familiar, né? Mas que vai ter uma junção importante. E aí esse núcleo secundário, né? Que ele vem precisamente da questão do fabrico têxtil, né? Em que essas questões de trabalho análogo à escravidão foram elaboradas, né? Isso exigiu da gente, né, algo que já estava desde o argumento, uma estrutura de mundo rural mais próximo do mundo urbano, e o que há de comum, né, entre uma estrutura de opressão agrária e uma estrutura de opressão no mundo urbano, né? Aí, em algum momento a gente se valeu, inclusive, um filme que infelizmente me foge o nome agora, mas um filme dirigido por Vila Marim, em Minas Gerais, que Vinícius e Marcos viram também. Eu não sei se os meninos vão recobrar agora, em Cataguases, né? Um filme feito em Cataguases. Esqueci o nome. Isso, mas fica aqui a menção, né? Os 7 Prisioneiros? Não. Os 7 Prisioneiros nos ajudou um pouco precisamente no outro núcleo secundário, né? Que é o do não, enfim, nesse também, mas também na questão da mina, né? Enfim, essa dinâmica aí. Tô lembrado. O filme com... Fica a menção aí do filme de Vila Marim, feito em Cataguases, agora há pouco, que acho que direção de fotografia do Walter Carvalho, se não me engano. Então, enfim, foi uma referência interessante para a gente ali. Os 7 Prisioneiros, que Vinícius lembra agora, né? A série com... Redemoinho. Redemoinho, o filme de Vila Marim, né? Foi uma fonte interessante aí na nossa pesquisa de linguagem. Assim como essa série, né? Os 7 Prisioneiros, que estava na Netflix. Pô, gente, como é o nome do protagonista? Eu não posso escrever. De quem? Rodrigo Santoro, né? Então, enfim, ali também tem uma série de dilemas, né, éticos e morais no que concerne a estrutura de opressão, né, numa sociedade escravocrata como a nossa, que também, como elemento de pesquisa, foi bem interessante para a gente. E, ainda como parte desse núcleo secundário, né, o casal de empregados da casa, os caseiros, né? Selma e o marido, e Selma, assim como Hermes, fica aí transitando entre o elenco principal e secundário, dada a importância que ela vai ter na revelação, né, de segredos da trama, né? Então, acho que isso tudinho, espero que isso tudo aí vá fustigando aí a quem nos ouve, a esperar ver como essas coisas todas vão estar na tela, né? Assim, mas eu gostei muito dessa coisa. Tem um roteiro que se passa em 3 dias, mas tem um passado ali que reclama que a gente faça menções nem sempre tão fáceis de fazer em termos de estrutura narrativa, né? Acho que isso foi bem gostoso de fazer. Deixa eu fazer justiça aqui. O Nome da Morte é do Henrique Goldman. O Nome da Morte. Tá? É um filme de 2018. E o ator dos 7 Prisioneiros, o ator negro maravilhoso, é o Christian Malheiros. Né? Incrível. Agora, quem dos 3 dava o pontapé inicial com relação a colocar a fala na boca dos personagens? Como é que é o desafio disso aí? Porque são muitos personagens, né? Quem é que dava o pontapé inicial nas grosserias do Salomão, por exemplo?
Eu vou botar pra... Não que Vinícius seja grosso, tá? Mas eu vou botar para. Mas Vinícius, como tem uma facilidade, não sei se a Aécio percebe isso, mas a Poderia facilidade. divergir disso, mas enfim. Ele começava colocando, aí depois a gente chegava e dizia, Vinícius, vai aqui, vamos ali. Mas aí ele sempre tem uma facilidade, uma ligeireza, né? De escrever, um raciocínio muito rápido. Eu sou rápido, mas ele consegue ser mais rápido que eu. É porque a coisa acabou até pela dinâmica desse período, né, de pandemia, né, só um computador ficava aberto aqui com um programa para criação do roteiro, né? Não custa dar o crédito aqui, o Final Draft, enfim. E que a gente eu me dispunha, estava comigo, né? Então eu sou muito ansioso para isso. Então eu já ia escrevendo, já ia colocando, então ele vai dizer assim, tá? E os meninos só balançavam a cabeça enquanto então eu ia ganhando moral com isso. Eu ia ganhando moral, claro, não, bota assim e tal, mas não é por uma concessão, não é só por consentir, né? Só pelo consentimento natural. Não existe essa imposição entre a gente. Dali a pouco eu meti um delete e vamos embora, né? Eu tirava tudo, né? Tá bom, vai dizer isso? Não, então dava um backspace aqui e a coisa ia abaixo. Mas normalmente eu iniciava até pelo acesso aqui, pela acessibilidade do teclado, tá ali escrevendo. E, enfim, ia sugerindo, né? Quando não digo, o que esse cara vai dizer agora? Mas eu gosto muito de construir esses diálogos, né? Desde que trabalhava com texto para teatro, então sabia que dá essa dinâmica aos diálogos e tal. Mas, claro, sempre com a chancela ou não aí dos meninos, né? Eu acho que teve um protagonismo aí de Vinícius, sem dúvida. Ele tem uma facilidade muito grande de elaboração de diálogos, né? Eu acho que vem tanto disso que ele fala, né, de trabalhar diálogo para teatro, de ser também professor de literatura, né? Sem dúvida, acho que essas coisas estão presentes, e a partir daí um desafio nosso, dos três, era exatamente essa questão, né, enfim, que se coloca para quem quer que esteja escrevendo diálogo, né? Não só como isso funciona, né, como isso funciona para cinema, como isso funciona para aquele personagem, né, para aquela expressão oral, né, como expressão oral, a oralidade, né? Isso, a colocalidade, né? O como aquilo vai caber na fala dos atores e das atrizes, e como isso diz do perfil do personagem, né? Então, isso nem sempre era fácil de fazer, exatamente para que a gente fugisse também de uma coisa mais caricata, né? Claro que no caso de Salomão seria mais fácil botar palavras na boca dele, mas Salomão é uma figura complexa também. É um sujeito bastante refinado também, né? Não entende? Então, tem o léxico de cada personagem, tem a sintaxe de cada personagem a partir da própria formação de cada um, né? Isso não é uma coisa simples, né? Exatamente. Vinícius é modesto, viu, Jurandir? Vinícius é modesto, porque ele está escrevendo um livro de contos, que é sobre os bairros de João Pessoa. Inclusive, ele me convidou para fazer as fotos também, né? Está começando a aparecer trabalho. Né? Ele já escreve. Trabalho, dinheiro não, né? Mas trabalho. Dinheiro não. Trabalho, dinheiro não. E ele é compositor também, ele tem músicas compostas, ele escreve esse rapaz aí. Pois é. Então, eu acho que está muito bem acompanhada e está muito bem estruturada com esse núcleo criativo aí, de alguma forma vocês formam e formaram, até porque também são de um estado que tem uma tradição muito forte na literatura, na música, na poesia. No cinema. No cinema, a gente sabe que a Amazônia é toda cheia também de paraibanos, de cearenses, né, por conta dos ciclos econômicos da Amazônia, que acabou atraindo muitos soldados da borracha para esse universo, entendeu? Então, de modo que acho que todo mundo está muito, muito bem calçado, né? Voltando aqui quem é que fez a cabeça de vocês como roteiristas? Marco, Vinícius e Aécio. Bom, eu posso falar rapidamente, porque, claro, como eu disse, eu me considero mais diretor do que roteirista, entendeu? Mas, logicamente, eu sei fazer. Eu fiz o curso agora, que foi muito legal para mim, do que Vinícius falou aí, do Jorge Furtado, se você perceber mais tecnicamente como é que se constrói, elabora um roteiro. Mas, assim, eu fiz alguns cursos com João Ramiro Melo. João Ramiro Melo foi um cineasta paraibano que já faleceu, que fez um filme chamado Romeiros da Guia, com Vladimir Carvalho, puta do documentarista. Começou a montar Deus e o Diabo, da terra Deus e o Diabo de Glauber.
Começou a montar, depois ele discutiu com o Glauber e saiu, mas ele dirigiu, montou Arnaldo Jabboa também e tal. E é um grande roteirista também, tem roteiros prontos. Ele faleceu há uns 10, mais para trás um pouco. E o próprio Solha, eu fiz curso de roteiro com Solha. E a Canga, por exemplo, eu fiz o roteiro com o Solha do meu lado. Solha é escritor. Então, essas pessoas foram me formando de um jeito que eu fui começando a ver como é que fazia. Entendeu? Então, essas duas referências aí, e Torquato Joel também, que é um grande roteirista, Torquato. Tem até um exemplo que eu gosto de dar, que Torquato escreve tão bem o roteiro. Walter Carvalho, quando filmou Passadouro, que é um curta-metragem que ele fez antes da Canga, antes de 2000, Walter Carvalho disse que quando pegou o roteiro de Torquato, a vontade que ele teve foi fazer uma moldura e colocar na sala da casa dele. Olha que coisa linda, né? Colocar na sala o roteiro que Torquato escreveu sobre Passador, ou seja, Torquato escreve poeticamente, escreve bem, porque o lance do roteiro também é esse, né, bicho? Você tem que. O roteiro literário não é literatura, mas ele é um roteiro literário, ele não é um roteiro técnico inicialmente, onde você não precisa estar escrevendo movimento de câmera, isso aí é para decupagem depois, quando você vai filmar e tal. Mas antes, você saber escrever poeticamente, bem feito, e você tem que ler e ver, como a essa textura, você tem que estar lendo e vendo o filme. Você está vendo o que vai ser filmado. Então, esse exemplo aí, para mim, foi fundamental, essas experiências, e você vai juntando, né? De um e de outro, de experiências, coisa de roteiro, Fellini falando de roteiro, enfim, outras pessoas, isso para mim foi muito importante. Aécio. Eu tive Bom, como eu disse, né, a minha inserção no cinema com um olhão interessado mesmo, né, em termos de sujar as mãos com o cinema, sujar as mãos no bom sentido, pôr a mão na massa, né, ela sofreu uma influência bastante forte no que diz respeito a roteiro de Hilton Lacerda. Né. Eu não disse no início, mas eu sou pernambucano, eu sou do sertão de Pernambuco, de uma cidade que chama Tabira, o Pajeú pernambucano. Morei muito tempo no Recife e, enfim, vivi no Recife grande parte da década de 90 e na virada até meados da primeira década dos anos 2000. E é impossível uma geração como a minha não ter sofrido a influência na música do Mangue Beat, né? E no cinema do que foi o cinema que foi feito, né? Desde o Baile Perfumado até o cinema de Cláudio Assis, né? E Hilton Lacerda é uma pessoa essencial aí, né? Um roteirista de mão cheia, o roteirista de Cláudio Assis, né? Até que depois ele nos premia com tatuagem, né? Nos premia com, enfim, fim de festa, os próprios longas-metragens dele. E como eu disse no início, eu tive a oportunidade de fazer um curso de roteiro com ele, que para mim foi essencial, exatamente porque, além de ser um roteirista tarimbado, sabe muito de roteiro, dizia muito dessa minha conexão, né, com o cinema pernambucano, né, que foi muito importante para a minha geração. E, a partir dali, ele já abria os nossos olhos, né, exatamente para questões essenciais do roteiro, sobretudo no que concerne a esse cuidado, né, na elaboração de um roteiro literário que vai ser filmado, mas que tem que ser tratado também com certo despojamento, né? Então, quem lê os roteiros de Hilton Lacerda sabe que ele é uma das pessoas responsáveis, talvez a pessoa responsável, né, por trazer para o cinema brasileiro atual, né, uma leitura mais despojada, né, mais literária, no sentido literário, de fato, do termo para o roteiro, sem prejudicar os aspectos técnicos, né? Então, é muito gostoso ler os roteiros de Hilton, ele escreve muito bem, dá gosto, de fato, você vê que ele tem um escritor, né? Eu acho o Hilton Lacerda um escritor, ele diz que não tem audácia de passar, né, para esse lado aí de escritor, mas basta ler um roteiro dele e você vê que tem um escritor nato ali. Então, essa para mim foi uma influência muito forte, sobretudo para contrabalançar um perfil já meu, né, de ter uma tendência a ser mais formal, né, que talvez já venha da própria universidade, já venha da própria academia, né? Então, escrita acadêmica é algo bastante formal, né? Eu acho que eu chego com essa abordagem mais formal. E aí, essa escola Hilton Lacerda, eu acho que ajuda muito a ficar bastante atento às questões técnicas, mas também conseguir ter um tratamento mais despojado, né? E, ultimamente, eu tinha lido exatamente, acho que no encerramento do primeiro tratamento do roteiro do Pedra do Elefante, né? Essa trilogia de Kleber Mendonça que saiu
pela Companhia das Letras, né? Os roteiros de Som ao Redor, de Aquários e de Bacurau, né? Para mim tem sido uma aula também, porque ele se permite uma série de despojamentos ali, né? E aprovando o roteiro em batia de frente com o nosso, né? Assim também. Nosso, né? Enfim, ele consegue fazer umas coisas bastante livres, né? Mas que funcionam muito no que eu acho que é o mais importante para o roteiro, que é aquilo vai ser visualizado, né? Aquilo vai orientar a produção, né? Eu acho que isso foi muito importante. E, finalmente, 2 regras básicas que eu acho para roteiro, e até retomando algo que eu não tinha terminado da minha fala anterior, né? De como foi a feitura do nosso próprio roteiro, né? O protagonismo que Vinícius teve na construção dos diálogos e depois, como eu e Marcos a gente entrava, é que para a gente foi muito importante, porque eu acho que a regra para qualquer roteirista, antes de pensar os diálogos, você tem que ter muito claro o perfil dos personagens, né? Então, a partir do perfil dos personagens que vai direcionar a ação, as ações da trama, né? E esse perfil também nos ajudava, né, na confecção dos diálogos, e o momento que, de novo, né, acho que o momento que a gente teve com Bruno Garcia, que foi muito importante e que vai ser muito importante para a gente mais adiante, é esse cotejo com os atores, né? O primeiro teste ali para o roteiro, um teste muito forte, sobretudo para diálogo, é os atores. Tem que dar a palavra aos atores, tem que dar liberdade a eles, para que eles intervenham o que funciona e o que não funciona, né? E aí o desapego dos roteiristas tem que funcionar, né? Então, a partir da intervenção de Bruno, a gente passou a ver que algumas coisas não funcionavam, seja por conta, enfim, do perfil do personagem ou de como aquilo estaria, né, na fala coloquial, seja do que era vício nosso de roteirista, ou seja, como a gente estava colocando, né, nossa própria sintaxe, nosso próprio léxico nos personagens, né? Eu acho que isso ajudou muito a que a gente fizesse esse exercício também autorreflexivo, né? Que eu acho que nisso os atores têm um papel fundamental. Acho que o texto cinematográfico, o roteiro para cinema, ele engatinha muito em algumas coisas, né? Eu não sou um leitor de roteiro para cinema, com certeza, sou um leitor de textos dramaturgos, texto para teatro, né? E assim como o roteiro, né? O texto dramaturgo sempre se disse que o texto dramaturgo é um texto para ser o teatro é para ser visto, não é para ser lido. Então, o texto serviria para atores. Mas isso não parece não se encaixar com a possibilidade de você pegar aqui, por exemplo, um Molière, um Shakespeare, e começar a ler, né? Principalmente aí a minha referência para essa fala agora, que é o Dias Gomes. Você pega, por exemplo, uma rubrica do Dias Gomes e é literatura pura. Né? Vai pegar outros, Antônio sai da sala e deixa fulano. Beltrano olha assim, mas Dias Gomes, peguem, bem simples, pegue a primeira rubrica dele de Pagador de Promessas, né? Que é uma página quase, que ele vai descrevendo, só que ele usa de uma... Então é gostoso de ler. E aí isso foi uma coisa que me motivou muito para pensar e escrever quando o Marcos me chama, quer dizer, eu posso, e ele dizia claramente isso, Vinícius, tu tem o manejo, tem o swing aí da escritura, eu tenho essa massa, vamos fazer. Agora eu quero trazer para o cinema e para o roteiro de cinema essa possibilidade e esse prazer de se ler. Então, eu acho que o Salomão, A Pedra do Elefante, é um roteiro para ser lido também. Né? Eu acho que as pessoas vão gostar. Claro que tem aquelas, eu tenho aqui a minha companheira, a Alessandra, que não tem ela não tem habilidade com a imagem, ela não consegue ver as coisas, mas ela é uma leitora excelente, consegue interpretar muito, me ajudou muito aqui nas leituras, inclusive. Talvez vendo, ela lendo, ela não vai gostar, porque precisa dessa visualidade. Claro, nós escrevemos para que o filme fosse visto. Mas ele, no seu desenho, sabe, textual, ele é muito bom de se ler. Eu gosto. A gente tinha essa preocupação. Vamos dizer isso para não ficar. Ninguém que pensa que seja assim. Câmera, olha para, não sei o quê. Nem a palavra câmera a gente usa. Essa é uma palavra proibida na confecção do roteiro, na escritura. Então, determinadas palavras... Mas você está lendo lá. O dia nasce... Pô, o dia nasce, dá para ver que o dia nasce. O dia nasce, o sol, não sei o quê. Salomão... Então, existe um alinhamento que se não é com a literatura, mas é com a boa leitura.
né? Porque eu acho que o texto precisa ser legal de ser lido pelo ator, olhar o ator olhar e ficar vendo a história, né? E é fundamental que o ator de cinema seja também um espectador, seja alguém que tem essa leitura, né? Então, essa é uma coisa que me motivou bastante, como eu podia contribuir com isso, né? Com o bom escrever para o roteiro. E, claro, fui, nesse início, muito podado por Marcos, né? Então, não bota isso é literatura, não vamos fazer isso. Assim. E, realmente, eu disse, mas como, ao mesmo tempo, manter uma qualidade de leitura que eu acho que é fundamental, né? A primeira vez que eu inventei de fazer uma adaptação literária, nos primeiros trabalhos meus, isso em 84, 85, hein, gente? Já faz tempo pra caramba, eu tinha 25 anos de idade. Estou com 63, né? Aí eu peguei e adaptei um escritor paraibano chamado Edilberto Coutinho, que tem um livro chamado Maracanã a Deus, que são 11 contos sobre futebol. Aí eu peguei um dos contos e dei para Pedro Santos. Pedro Santos era um grande maestro, roteirista, professor aqui de cinema e de música, que foi meu chefe, que eu comecei a fazer cinema com ele aqui na Universidade Federal da Paraíba. Ele fez algumas músicas dos filmes dos anos 60 aqui, do Romeiros da Guia dele, enfim. E aí eu fiz a adaptação e mandei para ele. Aí ele leu para mim e disse, Marcos, aqui você não criou nada, você pegou ipsis litteris do que tinha no livro e colocou, você não criou muita coisa. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí depois eu leio uma entrevista de Fellini. Fellini diz assim, quando eu vou fazer adaptação literária, eu leio o livro, o romance, o conto que for, e guardo. E vou criar a minha história. Mas aí depende da relação que ele tem com o autor do livro, do conto, do romance. E por terceiro, para terminar, eu leio Luiz Fernando Carvalho. Luiz Fernando Carvalho, que ele fez Lavoura Arcaica, que é um belíssimo filme, e o livro em homenagem aí ao filho de nosso amigo Aécio. Ele não tinha roteiro, cara. O roteiro era um livro. Ele me mostrou, o roteiro ele escrevia na beirada do livro aqui, ó. Ele não escreveu o roteiro, ou seja, aí pensando diz aquele negócio, ou seja, não existe uma coisa certa, tu é isso. Não, você faz seu roteiro. Agora, aquilo que eu disse, acho que o roteiro de cima está engateando ainda. Está engateando. Está no Fusca. O roteiro está no Fusca. Se fosse um carro, seria um Fusca. O roteiro de cinema, para mim, é um Fusca. E agora ele ofusca todo mundo. Exatamente. Mas aí, só para terminar, isso, é que você mandar para um edital para concorrer, o ideal é mandar um roteiro literário, não é um roteiro técnico, decupado. Porque o cara que vai ler lá não sabe que a câmera vem, desce, sobe, ele não tem interesse em saber, ele quer saber a história. Agora, depois você senta com o fotógrafo do seu filme, aí você senta, o seu diretor do filme, você direção, vai lá, vamos decupar o filme. Aí você faz um roteiro decupado, aí você vai pegar aquilo e transformar, só para fechar essa minha ideia. Eu queria só 3 rápidas observações a partir disso tudo. A última delas vai ser uma brincadeira e, ao mesmo tempo, uma provocação a Jurandir. Mas eu acho que essa discussão de roteiro, a primeira coisa, o roteiro no Brasil tem um déficit, sobretudo, de diálogos muito grande. Nossa. Eu acho que nisso aí os roteiristas brasileiros engatinham muito ainda num déficit de formulação de diálogos que funcionem para cinema. E diga que essa, se não era a coisa que a gente mais brigava aqui, eu acho que era isso, né? Esse realismo na fala. Poxa, tem que ouvir isso ser verdadeiro. Não! Meu Deus do céu! Isso é muito difícil. Santa mãe, não sei. E fazer aquilo funcionar para o personagem de cinema. É diferente daquele funcionar para o personagem de teatro, que funcionar para um personagem literário. Então, enfim, esse é um desafio que eu fico muito feliz se ele chegar bem na boca dos atores e atrizes e eles, obviamente, retrabalharem o roteiro. Acho que isso vai ser um ganho nosso e, modéstia à parte, pode ser uma contribuição nossa ao roteiro no Brasil em termos disso, né? Dessa questão dos diálogos, que é um déficit de muito grande roteiro no Brasil. E, de novo, eu acho que uma pessoa como Hilton Lacerda tem dado uma baita contribuição, basta ver os roteiros dele, como é que ele funciona, né, na fala dos personagens. Claro que os atores certamente têm uma baita contribuição nisso, né? Uma outra coisa quanto a essa discussão da forma, né, do roteiro, eu acho que, como eu disse, né, eu acho que a gente tem uma estrutura formal, aí dentro a gente tenta, né, ter alguns recursos literários, ser despojados, ter uma linguagem atrativa. Agora, acho que é muito importante a gente ter em mente que as convenções, né, de um modo geral, e as convenções artísticas, né, elas estão aí para serem tensionadas também, né? As convenções também caducam, como tudo na vida, né? Como uma lei caduca e tem que ser reformulada, etc. E o roteiro é uma coisa viva, é uma coisa dinâmica, como a arte é uma coisa viva, né? O roteiro é uma peça de arte, né? E como tal, ela também tem que estar sempre em correspondência aí nesse cotejo
entre forma e vida, né? Um olhão na vida e outro na forma artística, né? Eu acho que a gente nunca pode perder isso de vista. E, finalmente, a provocação que eu ia fazer, né, e dizer a quem nos vê e escuta agora, que nas primeiras leituras, né, dos primeiros tratamentos do roteiro, né, a gente sempre confiava a Vinícius a leitura, né, e eu brincava com Fernanda e Jurandir, e diziam que facilmente, se eles quisessem extrair outro produto do roteiro, eles já tinham um audiobook ali. Então, basta pegar o último tratamento do roteiro, pedir para Vinícius ler, né, que eu tenho certeza que dali sai um audiobook tranquilo. Basta jogar uma trilha sonora ali, que já pode casar com a trilha sonora do filme depois. A gente não tem muito essa cultura no Brasil, né, mas na Europa certamente faria muito sucesso, eles têm essa cultura de audiobook muito forte. E estou dizendo isso não só pelo roteiro, mas exatamente ele na voz de Vinícius, né? Vocês devem lembrar que nas nossas reuniões a gente se divertia ouvindo, né? Era muito gostoso ouvir Afinal, Vinícius. era da arte, né? Do arte, né? Ali foi só para confirmar a adesão, né? Isso. Vini, só rapidamente, você falou do pessoal de Recife, eu quero dizer que eu tive o prazer de participar do primeiro filme curta-metragem de Marcelo Gomes, que é um grande roteirista também. Fui assistente de câmera do filme dele, Maracatu, e Lírio Ferreira também. Eu fui assistente de câmera do filme dele, Detsa Lero Lero, ou seja, em roteiro, participação perto ali, com o Lírio, com o Hilton Lacerda sempre perto. Cachaça, da Adelina Pontual, que é um roteiro de Lírio. Aí, o Baile Perfumado, eu ia ser assistente de câmera, eu participei um período, só mais tive que sair. Mas, assim, a minha experiência de conviver com essa galera de Recife, para mim também foi, maravilhosa. Muito bem. Acapulco Filmes está muito contente com o resultado da nossa vivência toda, né? E com a responsabilidade aí de agora esse trabalho tentar ganhar as telas, porque a gente sabe que a economia do cinema, a economia da cultura, ela é muito importante no Brasil, movimenta 5% do nosso PIB. Estamos passando também por um momento de trevas, né? Então, muito retrocesso em tudo que é área, e eu diria que o filme, quando nascer, A Pedra do Elefante, vai vir, vai estar quentinho, acredito que a gente vai acontecer a partir desse trabalho tão bem estruturado por vocês. E a gente sabe que cinema é uma arte que não se faz só se faz com muita resiliência, e é um trabalho de equipe, né? É um trabalho... a gente precisa da gente, a gente precisa dos outros para que o trabalho possa acontecer. Então, Marco Vilar, Vinícius e Aécio, suas considerações finais, por gentileza. Marcos? É uma frase que eu gosto de dizer de cinemas. Eu faço cinema porque o cinema me dá a capacidade de guardar a memória, entendeu? Que o pensamento da gente daqui a pouco se esvai. E o cinema ele consegue captar essa coisa e fica guardado. E a gente tem que tomar cuidado para depois, quando a gente grava, para guardar melhor ainda, porque senão ele vai embora também, né? E agradecer, para mim, cara, essa reunião aqui foi maravilhosa, só fez aprofundar mais a minha cabeça a história desse roteiro. E agora eu achei ainda mais interessante do que quando a gente começou a fazer essa live. Eu queria fazer algo que eu não fiz no início, quero agradecer o convite para a live, mas também o convite para participar desse projeto, né? Como roteirista, a confiança que nos foi dada, a pouca ou quase nenhuma cobrança que foi feita, né, para que ele acontecesse, e ele aconteceu no tempo certo. Nós eu acho que batemos um recorde aí na criação desse roteiro, mas sem nenhum atropelo, sem nenhuma obrigação. Foi bastante prazeroso, como tem sido e como continua sendo, né, a história dele, né, que se encerrará ali no último corte da montagem, né? Então, acho que dizer a quem quer que esteja ouvindo a gente, né, que esse filme tem muita coisa para acontecer, ele se realizará nas telas, mas ele tem, assim como a gente sempre propôs, uma abertura para que essa história continue. Eu espero que ela continue e que a gente possa estar junto, e que o Salomão, ao menos na ficção, continue sobrevivendo, para que a gente possa continuar também alimentando o público de entretenimento, reflexão, crítica,
sobre o Brasil, sobre as pessoas, sobre o mundo, que eu acho que isso é o que faz o cinema, né? E o cinema pode ser até uma criança ainda do ponto de vista da história da arte, na história da arte, isso está claro, né? Porque você veja o que o Marcos falou aí do que é um roteiro, pensa do que é um espetáculo de teatro, uma peça de teatro, né? Com milhares de anos de existência enquanto arte, né? Mas eu acho que a gente está evoluindo muito. Quanto mais a gente fizer, mais o cinema se moldará e se transformará e melhorará, né? Eu espero que cinema seja uma coisa muito forte ainda para essas novas gerações aí, seja na grande tela, seja no computador, seja no celular, enfim, da forma que for, mas que ele continue se realizando. Muito obrigado aí pela participação. Eu queria finalizar, bom, primeiro, como eu já disse no início, né, agradecendo o convite que nos foi feito, né, mas, em primeiro lugar, a confiança que Marcos depositou em mim e em Vinícius, né, porque a gente poderia escrever esse roteiro com ele, e, em segundo lugar, a confiança, ou seja, a confiança de Marcos, em segundo lugar, a confiança de Jurandir na confiança de Marcos, né, a confiança de Jurandir na indicação de Marcos, né, então tudo isso começa a partir de um contato prévio, né, tanto de amizade quanto profissional entre Jurandir e Marcos, né, entre Acapulco e Marcos. Jurandir deixa Marcos à vontade para ele compor, né, uma sala de roteiro, e Marcos faz isso, sou muito grato a Jurandir e Fernanda. Jurandir e Fernanda, então, aí depois, exatamente, muito grato à confiança de Jurandir e de Fernanda, né, no nosso trabalho, a liberdade que nos foi dada, né? E, num segundo momento, as intervenções deles. Como eu já disse, né, o próprio roteiro tem muito nas intervenções de Jurandir e de Fernanda. Fernanda contribuiu muito com a ambientação da trama, né, com a problematização dos personagens. Ela trazia provocações para a gente muito importantes, tanto com conhecimento de causa, né, pela trajetória de vida dela, como, enfim, exatamente o desafio nosso de fazer esse roteiro estar afinado com o Brasil atual, né? Então, eu acho que é exatamente nisso que está o nosso desafio, e que quando ele chegue às telas, né, ele faça jus à nossa intenção original, né, tanto de Jurandir e Fernanda, quanto a nossa, como roteiristas, quanto a de Marcos e Beto, como co-diretores, que seja um filme que provoque essa junção entre entretenimento e reflexão crítica, né? Se a gente conseguir isso, a gente vai estar muito feliz, né? Ele vai chegar aí num momento, tenho certeza, ainda muito quente do momento atual pelo qual a gente passa, e é um roteiro que quer discutir com esse momento atual, e discutir esse momento atual é discutir o que é o Brasil, né? O que é o Brasil como sociedade escravocrata, etc., enfim, uma sociedade de cunho patriarcal, e como essas coisas invadem o mundo contemporâneo e, ao mesmo tempo, né, fazem com que a gente tenha que refletir sobre uma série de questões que o mundo atual traz, né, e como esse mundo atual tem que lidar com essas persistências, né? Eu acho que se o roteiro, lá no final, depois de passar pela produção e pela montagem, né, conseguir provocar isso no público, a gente está muito feliz, sem final fechado, né? O final está aberto, como já foi dito aqui, exatamente porque eu acredito que a recepção é que vai dar continuidade ao filme, né? A recepção é que vai dar continuidade ao roteiro. Isso tudo é feito para a recepção, tudo isso é feito para o público, né? E, finalmente, mencionar que é muito bom, acho que a gente não chegou a mencionar aqui, nenhum dos três, mas é muito bom participar, né, de um projeto premiado por uma lei Aldir Blanc, né? A lei, como foi dito aí por Jurandir no início, eu acho isso essencial nesse momento de dificuldade do cinema nacional, né? Então, muito importante aí que a gente tenha tido um argumento, um roteiro premiado pela Lei Aldir Blanc, que é algo que tem sido muito importante para viabilizar a continuidade da produção cinematográfica no Brasil, né? Aqui mesmo na Paraíba, eu acabei de concluir com a minha companheira, Ludmila Patriota, uma pesquisa audiovisual, que também foi financiada pela Lei Aldir Blanc, sob proponência de Gabriela Arruda, que é uma produtora executiva aqui da cidade, e a gente pode perceber como isso é muito importante para manter a cadeia produtiva do cinema funcionando em um momento tão difícil, né, como o Jurandir mencionou. Então, enfim, só dizer que é muito importante a gente saber por que a gente está nessa live, né, por conta de uma Lei Aldir Blanc. E esse impulso inicial, o filme já chega trazendo alegria, o roteiro de vocês já joga luz, já começa fazendo gol, entendeu?
Então, eu acredito que a gente vai ter essa energia, Aécio Amaral, Vinícius Rodrigues e Marcos Vilar. Eu acredito que vai dar tudo certo, o filme vai ganhar as telas, e, quem sabe, oxalá, a gente tenha desdobramento desse trabalho, e primeiro o filme, e depois, quem sabe, uma série, por que não? Vamos sonhar. Em nome do cinema brasileiro, adorei escutá-los, acredito que essa live é também um instrumento para que mais gente também possa conhecer o trabalho que se faz no Norte e Nordeste, e tudo em nome do cinema brasileiro. Maravilha? Valeu. Maravilha. Um grande abraço, valeu. Grande abraço, Jurandir. Um abraço, né?